Bom dia, sétimo ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, em busca de fatos. Tema da aula, planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática. Habilidades, planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias, rádio ou TV, vídeo, tendo em vista as condições de produção do texto, objetivo, leitores, espectadores, veículos e mídia de circulação, etc., a partir da escolha do fato a ser noticiado, do levantamento de dados e informações sobre o fato. A outra habilidade, utilizar recursos de captação e edição de áudio e imagem, câmera, filmadora, celular, notebook, tablet, desktop, na produção de notícias. Vocês sabem, eu sou a professora Andréia, e hoje a gente tem já uma nova colega de trabalho, que é a professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos. Tudo bem? A gente sabe que é complicado o primeiro dia, tá? Colegas, por favor, nos ajudem, tá? Vamos lá. A gente vai tentar hoje, a Elaine vai ler para mim os objetivos, e a gente vai tentar hoje fazer uma produção de um roteiro com vocês, para, na próxima aula, nós fazermos, então, a notícia, tá? Produzirmos a notícia. Vamos lá, pode ler os objetivos, Elaine, por favor. Pesquisar e selecionar fatos, imagens a serem noticiados. Compor um roteiro para produzir uma notícia hipotética. Bom, esses são os objetivos, e a gente vai começar com uma acolhida, certo? Vamos lá. Para produzir uma notícia, é necessário saber primeiro o assunto a ser apresentado e o veículo em que ela circulará. Além disso, há outras informações que precisam ser definidas. A seguir, vamos escolher uma imagem e, a partir dela, planejaremos a escrita de uma notícia por meio de um roteiro. Certo? Vamos lá. Eu vou colocar... A gente vai deixar numa interação. Vou dar 2 minutinhos para vocês escolherem qual a imagem. Se é a imagem 1, imagem 2 ou imagem 3. E depois eu volto e falo um pouquinho de cada imagem. Enquanto vocês ficam na interação, eu vou pedir para a produção, assim, a cada 30 segundos, modificar a imagem, por favor, tá? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Escolham imagem 1, 2 ou 3. Bom, Elaine, o que você acha que ganhou aí por enquanto de escolha?
Ó, está bem próximo. Vida no campo, que seria a IA1, né? Os alunos estão falando bastante de vida no campo. E a imagem 2 também, infância, brincando na praia. Algum professor, assim, eu não sei quem foi, falou que nós não fizemos a descrição das imagens. Não, eu não fiz propositalmente, vamos fazer agora, tá? Então, está aberto o chat, se quem precisa da descrição quiser responder ainda, dá para responder. Então, vamos lá. A primeira imagem são aí, não sei se são 2 vacas, né? É isso? Um boi e uma vaca no campo, certo? Então, eu deixei uma imagem do campo, porque a gente sabe da nossa audiência com o pessoal do interior, certo? Depois eu coloquei uma imagem 2, que é uma criança, né? Quase que um bebê aqui brincando na areia da praia. Ah, desculpa. Ele tem uns brinquedinhos. Ao fundo a gente vê uma parte do mar. O menininho está de boné. Há sol nesse dia, está brincando na areia. E a terceira imagem é do MASP, na Avenida Paulista. Acho que para quem não veio para cá nenhuma vez, né? Eu fiz até umas anotações aqui. Então, o MASP é o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Ele está na Avenida Paulista desde 1968. É um edifício projetado por uma arquiteta ítalo-brasileira chamada Lina Bobardi, acho que é assim que pronuncia. Ele reúne o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. É o primeiro museu moderno do país, mas, embora eu tenha colocado, que eu peguei essas informações, inclusive, do MASP mesmo, há pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos, vestuário, diversos períodos, e ele abarca a produção europeia, africana, asiática e também das Américas, certo? Então, coloquei as 3 imagens para ver o que vocês escolheriam. Então, pelo que eu percebi também aqui, vocês estão divididos entre imagem 1 e imagem 2. Vamos ver o que apareceu mais um pouquinho aqui, ó. Alguns estão falando da criança, mas a gente vê bastante do 1 também. Bom, então acho que nós vamos decidir aqui, hein? Para vocês. Ai, tem uma prota que colocou, criança sequestrada e achada morta. Gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer essa notícia, não. Vamos fazer uma notícia mais agradável. Vamos lá. Por favor. Precisa ser uma notícia. Ó, eu vou deixar A2. Eu sei que tem bastante gente do interior, mas eu vou deixar A2, tá? Eu acho que vai ser um pouco mais fácil para todo mundo participar, tá? Litoral e capital, imagens que marcam as regiões paulistas, isso, foi mais ou menos isso que eu pensei. Então, vamos lá, ó. Seguindo, próximo slide. Isso, olha só, temos um fato, a imagem escolhida, certo? Que pode virar uma notícia. O fato em si é a situação que você observa, o que se vê na imagem. Mas a notícia que se pode fazer delas é uma interpretação desse fato, certo? Essa imagem pode ser interpretada sob a ótica do sujeito que vê. Mesmo que a notícia represente um fato da realidade, ela é escrita por uma pessoa que interpreta esse fato. Portanto, esse sujeito deixa sua marca interpretativa. Com a linguagem escrita acontece a mesma coisa. Ela representa algo como objetos, valores e ideias. Logo, a notícia não é um fato em si, mas sim uma interpretação desse fato. Próximo. A notícia traz temáticas do cotidiano de modo geral. É publicada em jornal impresso ou digital e tem a seguinte organização, que é o que nós vamos fazer aqui no roteiro. Um título principal, que é uma manchete, um subtítulo, que também é chamado de linha fina, o lead, né, que contém é o primeiro parágrafo e contém as respostas dessas últimas perguntinhas que estão aí, e o corpo da notícia, que nós já até falamos um pouquinho do corpo da notícia na aula passada. Uma das partes da estrutura da notícia é o lead, e essa parte resume informações essenciais do fato apresentado pelo texto. Geralmente responde a estas perguntas: quem, o que, quando, onde, como, e às vezes também tem o porquê. Certo? Pode voltar para mim. Então, prestem atenção. O fato de nós termos uma imagem
vai ser relevante aí, porque a gente precisa, então, fazer uma interpretação disso e para que lado a gente vai com essa notícia, certo? E isso depende de cada um. Então, o fato é um só, mas como cada um enxerga, né, sob que prisma, essa é a diferença, tá? Então, até quando nós fizemos aula com o Boca até está aqui ouvindo tudo isso, nós não conseguimos chegar numa parte em que havia, a gente vai fazer essa aula, vai continuar essa aula depois, em que havia uma foto, um ensaio fotográfico se contrapondo ao fotojornalismo. O que a gente queria falar era exatamente o quê? Que no fotojornalismo você não pode fazer alteração na foto. É o registro sob a ótica de quem fez a foto, mas a gente não pode fazer alteração alguma. Já no ensaio fotográfico, a gente pode fazer, e a gente até agradece quando consegue fazer bastante mudanças, né? Para tirar todas as rugas, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer, então, a gente vai começar a montar o nosso roteiro, tá? Então, eu deixo... Uma coisa que eu já vou antecipar para vocês. Nessa montagem do roteiro, então, a gente vai assinalar aí, né? Isso para amanhã, para amanhã não, para quinta-feira eu vou usar a aula de hoje. Ela está pronta, mas ela deverá ser preenchida com o que nós produzirmos hoje, tá? Então, a imagem que nós escolhemos aí foi a imagem 2, certo? O nome do veículo de informação, a gente já tem, a gente teve que fazer antecipadamente, mas vocês podem até alterar isso depois para vocês, né? E podem até colocar depois aqui na interação, nos minutinhos da interação, qual seria a sugestão de vocês. O nosso jornal se chama CMSP News, tá? A gente pôs o mais fácil possível. Qual temática será abordada na notícia? Então, nós já pegamos aí, nós já temos a imagem. Então, acho que o que vai conseguir encaixar aí, entre esportes, atualidades, religião, fofocas e celebridades, gente, atualidades, tá? A gente, infelizmente, assim, com o programa, com a aula ao vivo, a gente tem que ter algumas coisas pré-determinadas, tá? Então, atualidades ficaria, certo? Para quem essas notícias serão direcionadas? Vamos pensar, então, que o nosso público-alvo é formado por professores e alunos, certo? Então, essas três nós decidimos, ok? CMSP News, daqui a pouco a gente vai ver isso. A temática, atualidades, e para quem essas notícias serão direcionadas? Alunos e professores. Agora eu vou dar um tempinho para vocês. Próximo slide, por favor. E vocês vão pensar essas três agora, essas três questões. Que linguagem, então, eu devo utilizar? Quais fontes de pesquisa o grupo pesquisou? Ficou redundante aí, né? Quais fontes de pesquisas foram utilizadas, então? E qual será o título e o subtítulo da notícia? Entendam uma coisa, a gente vai aqui começar pelo título e subtítulo, mas a gente sabe que o título e o subtítulo são coisas que a gente coloca depois de estar feita a notícia, tá? Mas a gente pode mexer nisso na quinta-feira, ok? Então, vamos lá. Vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem essas três questões. E enquanto isso, eu coloco as outras três que já estão pré-determinadas para vocês na lousa, ok? Vamos lá, 2 minutos.
Então, Elaine, o que você tem? Antes, pode voltar para o anterior, por favor? Que daí eu coloco o que eu preciso aqui. Então, ó, nós escolhemos a imagem. Epa. Onde era mesmo? Era aqui embaixo? Esqueci. Vamos lá. Então, é a imagem 2 que nós escolhemos. O nome do veículo de informação, nós já havíamos pré-determinado. Então, é CM, SP, News. Ok? Esse foi o nome que nós escolhemos. Qual temática será abordada? Nós também já escolhemos. Atualidades. Ok? E para quem essas notícias serão direcionadas, nós também já colocamos. Então, são alunos, eu devia ter escrito com outra cor, e professores. Então, esse é o nosso público-alvo. Aí, para passar para a próxima. Isso, ok. Então, vamos lá. Agora, a linguagem. Que linguagem será utilizada? O que eles responderam, Elaine? Vamos lá. O aluno Gustavo, da professora Bruna, disse linguagem formal, certinho. Da professora Zilda. O Vitor, linguagem padrão também. O Vitor, da professora Renata. Vamos ver. Linguagem formal. Linguagem formal, a Giovana e o Carlos, da Escola Giuseppe. Boa. Ótimo. Uhum. Fora ser formal, o que ela precisa mais? Colocaram mais alguma coisa? Aqui, da professora Zilda, um aluno colocou a linguagem padrão. Formal, padrão. O que mais? Todos seguiram. Tá. Vamos complementar aqui, nessa formal, ó, que a gente já pensa mesmo que seja a padrão, né? Então, formal, ela precisa também ser clara. Se eu escrever aqui em cima, eu vou pegar o pessoal ou não? Não? Clara e objetiva. É uma notícia, né? Ok. E quais fontes de pesquisa, né, foram utilizadas? Eles colocaram revista, jornais, internet. Revistas, jornais. Teve um aluno da professora Maria que colocou YouTube também. Tá. Internet. Opa, etc. Qual será o título e subtítulo? Já tem título e subtítulo? Pensando que nós escolhemos a imagem número 2, hein? Tem título e subtítulo? Ainda não. Vamos lá. Livros e sites, tem uma professora Daiane também colocou. Linguagem formal. Títulos e subtítulos. Deu uma travadinha no sistema, né? Vamos lá. De alunos, vamos lá. A alegria de uma criança. A Valéria, alegria de uma criança. Aproveite a infância, tempo não volta, a aluna Júlia. Praia agora não, Isso. Legal, muito bom. Boa essa. Mais ou menos, né, gente? Seria bom se pudéssemos. Jovem aprendiz, inocência, infância divertida. Deu praia. Deu praia. Boa. Um dia na praia. Ser criança é ser feliz. Vamos lá. Primeira viagem à praia. Mateus, ao completar. Tá. Praia, só pós-pandemia. Férias na praia. Vamos utilizar esse praia pós-pandemia ou vamos usar aquele outro lá? Tem aqui férias na praia. Vamos colocar esse?
para ver o que vai aparecer nessa notícia? Sim, para dar uma animada também, né? Vamos ver se as férias acontecerão mesmo na praia. Eu vou colocar, então, o título: Férias na praia. Ó, nós já escolhemos o título, possível, hein? né? Isso, Mas ó. tem um aqui bem legal também, ó. O título está aqui. E o subtítulo agora? Vamos lembrar que o subtítulo, ele complementa o título. Vamos lá? O que a gente pode colocar? A praia tem que esperar. Retorno à praia pós-pandemia, o que alguns alunos estão colocando, né? Até que enfim, praia. Olha, achei uma legal aqui, ó. Férias na praia. E tem eu acho que aqui como subtítulo dava, né? Ó, praias ficam lotadas em plena pandemia. Você não acha que dá para a gente colocar como complementando esse férias na praia? Sim, sim, ótimo. Mesmo que a gente esteja opondo, né? Vou colocar essa. Qualquer coisa depois a gente muda, tá, gente? Na próxima aula. Então, vou colocar, ó. Praias ficam... Nossa, que horrível isso. Deixa eu apagar. Essa ficou feia. Praias ficam lotadas. Agora eu peguei? Peguei. Então, deixa eu apagar. Vamos tirar daqui. Vou colocar aqui embaixo, pequenininho. Praias ficam lotadas em plena pandemia. Ok, então a gente já tem aqui título e subtítulo, certo? Deixa um pouquinho para eles pegarem essa. E a gente precisa ir para a próxima. E a próxima, já vão pensando. Enquanto eles dão uma olhadinha. Nossa, minha letra está horrorosa. Prometo que na próxima aula eu faço mais bonito. Olha, a gente precisa fazer... Vão pensando já no lead agora. O lead que responde aquelas perguntinhas. Vamos lá? Vou dar 2 minutinhos agora, ó, para as perguntinhas. Ok? Pode acontecer aí de ter um como e pode acontecer de ter um porquê também. Vamos lá? 2 minutinhos.
Vamos lá. Olha, a Pro Edna colocou uma coisa legal. Ela colocou férias na praia poderia ser uma pergunta. Ok, Pro Edna. Eu vou mudar aqui depois para a próxima aula. Vou colocar como pergunta, tá? Férias na praia, ok? Boa ideia. E aí? Quem? O que eles colocaram no quem? Colocaram um garoto, o Lucas Eu vou colocou... colocar algumas possibilidades aqui, porque ainda a gente vai montar isso. Aí depois a gente vê na quinta como vai ficar, tá? Tá bom. Então, quem? Vou colocar um garoto. O Lucas colocou um menino de 4 anos. Um garoto. Um menino. O Cauã Pedro colocou um menino de 3 anos. De 4 anos. Aí o outro colocou um menino de 3 anos. Tá, Yasmin, ok. uma criança. Alguém colocou uma criança. Alguém colocou pessoas. Mas teve uma pro também que fez uma observação. Que o menino está sendo bastante destaque ali na foto, né? O garotinho, né? Eu também li isso daqui. Mas tudo isso, gente, a gente pode dar uma arrumada depois. É para a gente ter mais ou menos alguma coisa para poder produzir. Que, na verdade, a escrita é isso. A escrita é você várias vezes pega o seu texto, enquanto ele não está de acordo com a sua intenção, você vai alterando, tá? A gente não tem a obrigação de fazer o melhor texto de primeira, muito pelo contrário. Depois de várias vezes é que ele vai ficar bom, certo? O que mais? Tem o quem, o que. Tem o quê? Vamos lá. Da Pro Carolina. É. Pais levando seus filhos para a praia sem proteção. O quê? Pais levando seus filhos? Tem mais uma aqui. Da Pro Márcia. Menino de 3 anos visita a praia pela primeira vez. A aluna Jade também. O menino ou menininho vai com sua família tirar férias durante a pandemia. Espera aí. Sim. Opa. Pais levando seus filhos à praia sem proteção. E tinha qualquer outro quê? Você lembra, Elaine, que você falou? O que mais que tem de o quê? Que dá pra gente usar? Menino de 3 anos visita a praia pela primeira vez, em plena pandemia. Tá. Tem mais algum? Criança se divertindo na praia durante a pandemia. O Também quê? tem uma aluna. Estava brincando com seus brinquedos na areia sem proteção. Onde? Brincando. Na areia, sem proteção. Brincando na areia. Sem proteção. Sem proteção. Ou melhor, desculpa. Estava brincando com seus brinquedos na areia, sem proteção. Vou colocar no final. Com seus brinquedos. Depois a gente arruma isso. E quando? Quando? Tem um quando? Eles colocaram bem 2020. geral, isso, 2020. Em plena pandemia, né? Isso. Também pode ser. Aqui Quando? tem durante as férias, a aluna Jade, durante as férias. Então, eu vou colocar durante as férias. O Davi também sugeriu durante a pandemia. Epa, tô pegando, né? Vamos lá. Então, em plena pandemia. A Pro Maria sugeriu. Só que nós estamos... Ah, não.
A Pro Maria sugeriu onde? É que eu já me empolguei. Ela falou Ubatuba, delícia, né? Tá, eu tô vendo aqui na Praia Branca, Guarujá, tô vendo 23 de julho de 2018. Não, vamos fazer isso 2020. Se for 2018, a gente vai ter que inventar outra coisa, né? Vamos lá. Ó, no corpo, aí tá, a professora Viviane já foi lá para o corpo da notícia. A gente vai pensar no corpo da notícia também, mas não é hoje. É isso? Ah, não, vai sim. Daqui a pouco a gente vai para o corpo da notícia. Vamos sim. Bom, então a gente tem algumas coisas já aqui. Tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, eu vou assistir a aula, vou anotar, para que a gente consiga colocar em ordem e mostrar como foi ficando, tá? E vou olhar novamente o chat depois para ver o que mais apareceu aqui que a gente pode incluir. E aí, quem deu a opinião, quem deu a sugestão, vai acabar vendo como está ficando, tá? Que eu usei alguma coisa do que vocês colocaram também, ok? Alguém durante a pandemia. Melhor colocar que foi no feriado, não estamos de férias. Pode ser também, a gente pode colocar no feriado também, em vez de férias, né? A gente ainda não está de férias, ok. Agora o próximo, qual é? Próximo slide. Então, olha lá, agora sim, eu vou pegar da Proviviane, que já está aqui. Quais informações? Vou dar mais 2 minutinhos para vocês, hein? Quais informações constarão no corpo da notícia? A gente vai fazer isso assim, como se fosse por tópicos agora, tá? Só para a gente depois reorganizar isso. Então, gente, é um roteiro, é um planejamento aí da notícia. Em quais mídias a notícia será produzida? Serão notícias impressas, notícias de rádio, notícias apresentadas em telejornal, um blog de notícias divulgado na internet, podcast ou uma página no Instagram apenas com notícias? A notícia apresentará imagens? Nós já temos uma imagem, certo? Nós já temos uma imagem. A gente pode até acrescentar alguma, mas a gente, por exemplo, vocês podem, porque eu já não vou poder mexer na imagem. Tá? Eu só posso ficar com aquela lá, eu não posso acrescentar outra imagem. Vocês podem acrescentar na de vocês depois. Então, a gente está fazendo aqui um exemplo de como pensar nessa notícia. Tá? E algumas coisas a gente já vai anotando, fazendo um rascunho. É o nosso rascunho esse daqui. Tá? E a gente precisa rever até tudo que vocês colocaram aqui, para ver onde a gente pode usar mais coisas, mais exemplos de vocês, mais ideias, ok? Então, vamos lá. 2 minutinhos para responder esse corpo aí da notícia, o que vai acontecer com ele. Vamos lá. Essas 3 questões, 2 minutos. Elaine, vamos lá. A gente tem
Pouco tempo. Eu preciso de uma tela branca aqui, que eu sei que vocês vão colocar. Mas sabe que antes da tela branca, pode voltar no slide 11? Só um pouquinho. Que foi o comecinho. Isso. Ó, a Pro que pediu. CMSP News, atualidades, alunos e professores. Nós escolhemos a imagem 2. Alguém comentou que era um que estava no Aprender Sempre. Sim, era um, mas eu achei que a gente ia restringir demais. Por isso que a gente deu a opção de mais 2, ok? Então, vamos lá. Ó. Agora, no corpo da notícia. Eu vou pegar o que a professora Viviane colocou, mas não significa que o que vocês colocaram eu não vou utilizar, porque eu vou olhar o chat novamente, tá? Então, a Pro Viviane colocou assim, ó. Pode colocar um branco aqui para mim? Ó, a Pro Viviane colocou assim, ó. Que a gente pode colocar... Opa! Fui eu? A Pro Viviane colocou assim, no corpo da notícia... E a gente pode pensar mais coisas, tá, gente? No corpo da notícia, pode-se indicar opa. E agora, por que não está escrevendo? O que eu fiz? Gente, tá uma coisa maluca aqui, peraí. Caneta. Pode-se indicar que a família da criança o leva à praia, o tempo, né? Aí ela coloca um travessãozinho aqui, mas é mais ou menos, a gente não vai deixar assim, tá? Litoral paulista, por exemplo. Gente, ó, é uma ideia, tá? Nós vamos rever tudo que vocês colocaram para nós aqui de ideias e na quinta-feira a gente volta com tudo isso para vocês, ok? Um beijo. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. É difícil fazer isso ao vivo, mas a gente está tentando, ok? Beijo, até quinta.